Atenção, nação rubro-negra, porque o que está acontecendo dentro do Flamengo pode mudar completamente o rumo do time antes de um dos jogos mais importantes do campeonato. O Flamengo vai entrar em campo contra o Botafogo, mas a verdade é que o time pode ir para esse clássico com desfalques pesados, dúvidas importantes no ataque e até uma possível negociação milionária acontecendo nos bastidores. Enquanto alguns jogadores preocupam o departamento médico, a defesa vive um momento simplesmente impressionante, com números que estão chamando a atenção de todo o futebol brasileiro. A grande pergunta agora é: será que o Flamengo vai conseguir vencer esse clássico mesmo enfrentando tantos problemas no elenco? O Flamengo se prepara para um confronto importante contra o Botafogo neste sábado, dia 14, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no estádio Newton Santos, casa do Botafogo, com início marcado para as 8h30 da noite. Mas a preparação para esse clássico está longe de ser tranquila. O técnico Leonardo Jardim precisa lidar com uma série de preocupações envolvendo o elenco, principalmente no setor ofensivo. O primeiro grande problema envolve o atacante Bruno Henrique. O jogador está fora da partida por causa de uma pubalgia crônica, um problema físico que já vinha incomodando há algum tempo. Na última partida contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana, Bruno Henrique conseguiu ficar em campo apenas 45 minutos. Após essa situação, a comissão técnica decidiu não correr riscos. A avaliação foi clara. É melhor preservar o jogador agora do que agravar a lesão e perder um dos atletas mais importantes do elenco por ainda mais tempo. Mas os problemas no ataque não param por aí. Outro jogador que pode acabar ficando de fora é o centroavante Pedro. Existe uma possibilidade real de que ele seja poupado para esse confronto. O motivo é o gramado sintético do estádio Newton Santos, algo que muitas comissões técnicas preferem evitar quando se trata de alguns atletas. Caso Pedro realmente seja preservado, o Flamengo pode ter uma novidade no ataque. O jovem Wallace Yan surge como uma possível opção para assumir a posição e ganhar uma oportunidade importante em um clássico. Além do ataque, o meio-campo também pode sofrer mudanças importantes. O uruguaio Nicolás de la Cruz é outro jogador que costuma ser poupado em partidas disputadas em gramado sintético. Se isso acontecer novamente, o Flamengo pode entrar em campo com um meio-campo bem diferente do que os torcedores estão acostumados a ver. Isso aumenta ainda mais o desafio para Leonardo Jardim montar um time competitivo para enfrentar o Botafogo fora de casa. Mas nem tudo são más notícias para o torcedor rubro-negro. Existe um jogador importante que está cada vez mais perto de voltar aos gramados. Estamos falando do espanhol Saúl Ñíguez. O jogador de 31 anos passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo realizada em Madrid no mês de janeiro. Desde então, ele vem passando por um processo de recuperação acompanhado de perto pelo departamento médico do Flamengo. De acordo com o chefe do departamento médico, Fernando Sasaki, a recuperação do jogador está evoluindo dentro do esperado. Saúl já iniciou trabalhos físicos no campo e a previsão é que ele volte a jogar entre 2 e 3 meses após a cirurgia. Isso indica que o retorno pode acontecer já no mês de abril. Desde que chegou ao Flamengo em julho de 2025, o ex-jogador do Atlético de Madrid disputou 24 partidas e deu 2 assistências com a camisa rubro-negra. A expectativa é que, quando estiver totalmente recuperado, ele possa reforçar o meio-campo e aumentar as opções para o treinador. Se o ataque tem dúvidas, a defesa vive um momento completamente diferente. E o grande destaque desse setor é o goleiro Agustín Rossi. Os números dele no Campeonato Brasileiro são impressionantes. Rossi já alcançou a marca de 35 jogos sem sofrer gols na competição. Esse número representa um dos melhores desempenhos defensivos do futebol brasileiro nos últimos 4 anos. Com essa marca, ele conseguiu superar o goleiro Fábio, do Fluminense, que até então tinha uma das maiores sequências defensivas da competição. Os últimos resultados do Flamengo mostram bem essa solidez defensiva. O time goleou o Madureira por 8-0, depois empatou em 0-0 com o Fluminense e venceu o Cruzeiro por 2-0.
Mesmo enfrentando dificuldades em alguns momentos do ataque, a equipe tem conseguido manter resultados importantes graças à consistência da defesa. Outro ponto que chama a atenção para esse clássico é a arbitragem. O árbitro da partida será Anderson Daronco. No último jogo do Flamengo apitado por ele, o time rubro-negro venceu o Bahia por 1-0, com gol de Jordian de Arrascaeta. Mas aquele jogo também teve polêmica. O volante Gerson acabou sendo expulso após uma falta em Eric Pulga. Por isso, sempre que Daronco está em campo apitando um jogo do Flamengo, a atenção da torcida aumenta. E agora surge uma informação que pode movimentar o mercado e agitar ainda mais os bastidores do clube. O Flamengo está analisando a possibilidade de contratar o atacante colombiano Kevin Viveros. O jogador tem 23 anos e atualmente atua pelo Atlético Paranaense. Ele é conhecido por ser um atacante rápido, com boa finalização e capaz de atuar em diferentes posições no setor ofensivo. Exatamente o tipo de jogador que o técnico Leonardo Jardim procura para reforçar o elenco. Mas essa negociação não é simples. O Atlético Paranaense já deixou claro qual é a condição para liberar o jogador. O clube pede 10 milhões de dólares pela transferência. Na cotação atual, isso representa aproximadamente 52 milhões de reais. E existe um detalhe importante nessa negociação. O Atlético não aceita parcelamento, não aceita troca de jogadores e também não pretende negociar o valor. Ou seja, o Flamengo teria que pagar os 52 milhões de reais de forma integral para fechar o negócio. Essa informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola. Outro fator que pressiona uma possível decisão é o tempo. A janela doméstica de transferências no Brasil termina no dia 27 de março. Essa janela permite a contratação de jogadores que participaram de campeonatos estaduais. Ou seja, o Flamengo tem um prazo relativamente curto para decidir se vai ou não avançar nessa negociação. O interesse do clube tem uma explicação clara. O técnico Leonardo Jardim quer mais opções para o ataque, principalmente por causa do calendário pesado do futebol brasileiro. Entre os fatores que influenciam essa decisão estão as lesões no elenco, a necessidade de rodar o time ao longo da temporada e a quantidade de competições que o Flamengo disputa. A contratação de mais um atacante poderia dar mais profundidade ao elenco e ajudar o treinador a manter o nível competitivo da equipe. Agora fica a pergunta para a torcida rubro-negra. Com Bruno Henrique fora, Pedro podendo ser poupado e a possibilidade de contratar Kevin Viveros por mais de 50 milhões de reais, será que o Flamengo realmente precisa de mais um atacante? Ou o elenco atual já é forte o suficiente para disputar todos os títulos da temporada? Deixa a sua opinião nos comentários porque a voz da nação rubro-negra sempre pesa quando o assunto é o futuro do Mengão.